O Universo Pet de hoje vai começar falando um pouquinho para vocês sobre sinofilia canina. Você sabe o que significa esse nome? Esse nome significa amor aos cães, porém, esse nome também significa alinhar a genética de cães e aperfeiçoar padrões raciais. E a gente conta com a ajuda do Arthur para explicar um pouquinho para vocês sobre a raça Chow Chow e a sinofilia. Tudo e detalhes sobre isso você vai conferir agora com o Arthur. Confere aí. Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai tocar em um tema muito interessante. A gente vai falar de uma raça muito popular no nosso país, no nosso estado. A gente vai falar do Chow Chow. Chow Chow ou Chow Chow, qual é o nome correto? Nada melhor do que a gente falar com um especialista na raça para explicar isso pra gente e outras curiosidades sobre a raça Chow Chow. Estou com o Arthur aqui. Hoje, Arthur, tudo bem, Arthur? Tranquilo, César. Arthur, vamos falar sobre essa raça maravilhosa que a gente tem no nosso país, no nosso estado, no mundo inteiro. E muito popular, inclusive. Fala sobre essa raça pra gente. Bom, Chow Chows são uma raça extremamente antiga. Há registros na dinastia Han, na China, de cães parecidos com Chow Chows. Então, historiadores acreditam que aqueles cães eram Chow Chows. É uma raça que serviu de base, segundo alguns historiadores também, para compor outras raças como Samoyeda, inclusive pequeno Spitz. É uma coisa bem diferente assim. Também há relatos de proximidade entre um cão da raça Keeshond, que está vindo aqui no Brasil, que está chegando agora, e aí o Chow Chow talvez tenha contribuído para isso. Existe também uma história lá no início. O Chow Chow tem uma proximidade com o urso da Manchúria. Esse urso, ele tem essa, não digamos um mito, mas há uma certa proximidade, segundo alguns geneticistas. Por quê? O urso possuía o corpo quadrado, assim como os Chow Chows. O urso possuía 44 dentes. E uma curiosidade, os Chow Chows possuem 44 dentes, enquanto os outros cães possuem 42. Então, mais um motivo para esses geneticistas acharem que o Chow Chow tem uma proximidade com esse urso. Agora, Arthur, tem uma questão que é muito importante a gente falar quando a gente fala, né, uma raça antiga, inclusive, um primitivo, uma raça que é bastante antiga, e tem muitos relatos, né, de alguns tutores de Chow Chow e algumas pessoas que conhecem outras pessoas e falam, não, Chow Chow é meio desconfiado, ele é meio na dele. Isso é verídico? Existe alguma lógica certa para isso? Tá, vamos lá. Então, os Chow Chows por natureza são cães reservados. Eles são cães de guarda, não é uma guarda com ataque, eles são cães do tipo. Você tem em casa, por exemplo, um Chow Chow e você recebe uma visita, eles já ficam em alerta, eles não vão atacar. É incrível que, por exemplo, eu, enquanto criador, quando vou receber alguém, os cães estão soltos, quando eu vou até o portão e entro com as pessoas, eles entendem, não, aí é amigo, eles são cães de fazer um certo discernimento. Agora, se a pessoa tenta entrar sozinho, eles vão barrar, não com agressividade, mas eles já ficam ali impondo respeito, ficando com uma seriedade, às vezes dão uns latidos, mas logo passa. Então, por eles serem cães mais reservados, eles precisam de uma seleção genética bem feita. Então, assim, acasalamentos indevidos contribuíram, infelizmente, para a má fama que eles têm, digamos que mundialmente. Então, assim, a partir do momento que muitas pessoas começaram a cruzar apenas cães bonitinhos, sem levar em consideração o temperamento que eles devem ter, que segundo um padrão é o temperamento equilibrado, por mais que reservado, mas equilibrado, sem ataque. Então, quando as pessoas passaram a não respeitar isso, muitos exemplares começaram a nascer com problemas temperamentais, começaram a ir para famílias erradas, porque, assim, nós, enquanto criadores, devemos também selecionar as famílias para as quais vão os nossos Chow Chows. Então, assim, a gente tem que analisar o perfil, se há crianças, se há idosos, como são essas crianças, e analisar na ninhada qual filhote mais se enquadra. Arthur, vamos falar sobre os padrões da raça, cores, né, sua estrutura óssea, né, o seu padrão de pelagem, né, uma pelagem ali que a gente sabe que é muito semelhante à pelagem de um Husky siberiano, de um Akita, do próprio Spitz alemão, do piquinês, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o padrão genético da raça Chow Chow, a sinofilia de fato da raça. Muitas vezes as pessoas costumam dividir o Chow Chow entre americano e europeu. Essa divisão não é a mais correta, porque o padrão da raça é um só. O que existem são linhas de sangue que têm cães mais leves ou mais pesados. Mas o que ambos os padrões aconselham é o seguinte: o Chow Chow é um cão de aparência quadrada. Ou seja, enquanto muitos cães possuem angulação no jarrete, jarrete é nas patas traseiras uma angulação que forma um ângulo de 90 graus. Já os Chow Chows, eles não possuem essa angulação, eles são retos atrás. Se você olhar um Chow Chow
parado e você olhá-lo de lado, ele é inscrito em um quadrado. Na traseira ele não tem angulação, na frente também não, então ele é quadradinho. Então é um cão que, independente se ele é mais leve ou mais pesado, ele deve ser quadrado, seguindo o padrão. O Chow Chow apresenta boca e língua preto-azulados. É importante ressaltar que a gente pede que Chow Chows tenham, de fato, boca e língua preto-azulados, mas em algumas cores, como o creme, o azul e o fulvo, a boca pode ser um pouco menos despigmentada, porque essas cores são recessivas, então o pigmento da boca fica mais fraco. Em alguns cremes a gente também aceita que a gengiva seja rosada, não é o mais aconselhado, mas é aceitável. A aparência carrancuda do Chow Chow, aquele ar de superioridade, de seriedade é muito importante e é pedido pelo padrão da raça. Então assim, no Chow, sobre os olhos devem haver 2 botões. O que são esses botões? São meio que rugas que fazem aquele olhar mais sério do Chow Chow. O focinho deles é largo e preenchido sobre os olhos. Como eu falei anteriormente, existem cães mais pesados e mais leves, mas eles devem seguir esse padrão. Sobre as cores, nós temos 5 cores. O vermelho, que pode ir de um vermelho mogno a um quase creme. O creme, que pode ir de um creme a um quase branco. No creme, as orelhas são amarelas. Então é isso que diferencia o creme de um vermelho clarinho, digamos assim. Nós temos também o azul. O azul é uma diluição da cor preta. Muitas vezes eles podem ser ditos como cães cinzas, mas não é bem assim. Eles são de um tom azulado. Nós temos o preto e nós temos o fulvo. O fulvo é uma diluição da cor vermelha. O fulvo ele pode apresentar olhos mais claros. É a única cor, seguida do azul, que pode apresentar olhos mais claros. E outro ponto. Existe tanto o Chow Chow de pelo longo quanto o Chow Chow de pelo curto. A variedade de pelo curto não é muito conhecida pelo Brasil. Por quê? Foi uma variedade que por muitos anos foi confundida como mestiçagem com Shar-Pei, por exemplo. Então, existem pouquíssimos criadores aqui que trabalham com a variedade pelo curto, mas eles são sim tão puros quanto o pelo longo, que é comumente conhecido, e eles seguem o mesmo padrão. Arthur, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, mas eu quero que você deixe aí sua recomendação para os amigos que estão assistindo a gente agora, estão pensando, gostei da raça, quero uma. Como é a forma correta de adquirir um pequenino, grandão, né, do Chow Chow, é um cão robusto, lembra muito bem um urso de fato, né? É verdade. Então, qual a forma correta? Deixe sua recomendação para os amigos que estão pensando em ter um pequenino grandioso dessa raça. Vamos lá, pessoal, é uma raça que eu sou suspeito para falar e digo que eles são incríveis. São cães de um temperamento equilibrado, são excelentes guardiões, embora nunca usem da agressividade. Sempre que algo foge do normal, eles mostram que é algo de errado. Isso é incrível e os tornam únicos. Vamos lá, minha primeira recomendação é que procure um criador sério, tá? Nós estamos falando de um cão de grande porte, então é de extrema importância que esses cães tenham um controle genético de alguns probleminhas, como cães grandes geralmente podem ter displasia coxofemoral. Por isso, procure criadores que testem seus cães. Outro ponto, o Chow Chow é um cão que tem predisposição genética a ter o entrópio, que é a inversão da pálpebra. Então procure cães de olhos mais limpos possíveis. Mesmo que estes sejam pesados, é importante que eles tenham olhos limpos, digamos assim. Converse com o criador, entenda como ele cria, procure receber seu Chow a partir dos 60 dias. Feito isso, receba-o em casa e com toda a tranquilidade do mundo. Comece a impor limites e assim você terá um grande companheiro. Muito bom, Arthur, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, explicando mais um pouquinho sobre o correto padrão genético dos animais, especificamente hoje sobre o Chow Chow e o seu padrão de sinofilia, né? O seu estudo aperfeiçoado aqui para passar essa informação maravilhosa para os nossos amigos. Muito obrigado, Arthur. Agradeço, César, pela oportunidade de estar falando sobre esses cães únicos. Estamos sempre junto aqui para passar a melhor informação para você e continua por aí, porque a gente está repleto de novidades para você.